Pronto, pode iniciar. Olá, pessoal. Uma boa noite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje é a nossa terceira aula de legislação trabalhista e nós vamos continuar no assunto da outra aula, que a gente falou um pouco sobre o contrato de trabalho por prazo determinado, o contrato de estágio, a gente falou o contrato de trabalho por tempo determinado. A gente também começou a iniciar, né, a falar um pouco sobre a rescisão de trabalho. Eu trouxe hoje um modelo, né, de uma rescisão de trabalho. Eu coloquei um certo salário para a gente ver como é que ia ficar numa suposta rescisão de trabalho sem justa causa. Mas eu deixei isso para o final da aula. Vamos iniciar a nossa aula continuando, né, a matéria da apostila de vocês, que trata sobre o jovem aprendiz. A gente chegou a falar um pouco do jovem aprendiz, quando a gente falou do contrato de estágio, né, na aula passada. E o jovem aprendiz tem entre 14 e 24 anos, desde que esteja frequentando o ensino regular, ou, caso não tenha concluído o ensino médio, ou se não cursando algum curso técnico, tá? Inscrito no programa de aprendizado desenvolvido sobre orientação de entidades qualificadas, e aqui a gente tem o Senai, o Senac, o Senat, né, que são os mais famosos, mas existem outros programas de jovem aprendiz. Tanto aqui a gente colocou, aqui tem o exemplo de público, mas também tem o privado, né? O jovem aprendiz que é privado. Você investe, você paga uma quantia, né, para o jovem participar daquele programa, ele é contratado por uma empresa para trabalhar como jovem aprendiz. Aqui, né, existe uma exceção à regra geral, é entre 14 e 24 anos. Entretanto, não há limite máximo de idade para as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, a partir dos 14 anos, até a idade que a pessoa com deficiência achar que tem que trabalhar, ela pode trabalhar de forma como se fosse jovem aprendiz. A contratação de aprendiz por período de até 4 anos, o limite máximo, então, é 4 anos, ocorre com propósito de cumprir a cota de aprendizagem profissional, ou seja, cada empresa ela tem uma cota de profissionais que ela é obrigada a contratar a partir de um certo número de funcionários. A gente vai ver aqui como é que essa porcentagem é calculada, tá? Então, é contabilizada a contratação de aprendizes em dobro, ou seja, para um vale dois, nas seguintes hipóteses. Se você contrata alguns certos tipos de jovem aprendiz, e a sua cota, que é obrigação, se essas pessoas forem pessoas com deficiência, se jovem aprendiz for pessoa com deficiência, vale por dois. Então, a sua cota já vai, em vez de ser obrigatoriamente, assim, se a empresa tem que contratar cinco, se você contrata uma pessoa com deficiência, ela já ocupou o lugar de dois, aí você é obrigada a contratar mais 3 funcionários. Ou se não, se for pessoa egressa de trabalho infantil, se forem egressos do sistema socioeducativo, ou se estiverem cumprindo medidas socioeducativas, porque menor não cumpre prisão, ok? Ele cumpre medidas socioeducativas. Se estiverem cumprindo pena no sistema prisional, aí já é maiores de 18. Lembrando que a gente acabou de ver
dos 14 aos 24 anos, né? Então, pode ser que depois dos 18 ele ainda vá cumprir um período de pena prisional, e se você der oportunidade para esse jovem, você conta como se fosse o dobro, né? A contratação de aprendiz livre. Se integrarem também famílias que recebem benefícios financeiros, que estabeleceu o programa do Auxílio Brasil e o programa Alimenta Brasil e outros programas que venham a substituí-lo, se estiverem em regime de acolhimento institucional, se estiverem sob proteção relacionada ao programa de proteção da criança e do adolescente, também ameaçados de morte, a possibilidade de contratação desse menor por prazo indeterminado. Então, se é uma criança que é acolhida, que está no sistema de proteção da criança e do adolescente, você pode fazer essa contratação por prazo indeterminado. Como se é a mesma exceção à regra da pessoa com deficiência. Então, exceção à regra que não tem prazo definido. Ou é pessoa com deficiência, que não precisa obedecer os 4 anos, ou então a pessoa está num programa de proteção à criança e o adolescente. Também não tem prazo essa contratação do jovem aprendiz. Pessoas com deficiência que poderão ser contratadas como aprendizes em qualquer idade, após os 14 anos, a contratação, e aí o que eu tinha falado, né, no começo da aula, que existem percentuais mínimos, que é obrigatório a empresa contratar. Por exemplo, 5% e no mínimo 5%, máximo 15% dos empregados que demandem formação profissional no estabelecimento. Ou seja, aqui, eu até trouxe um exemplo do próprio material de vocês, que tem 15 empregados que demandam formação profissional. Aí, desses 15, 5% obrigatoriamente tem que ser jovem aprendiz. Aqui, no caso, se tem 15 empregados que demandam formação profissional, eu preciso de jovem aprendiz. Ao qual arredondamos, temos obrigação de contratação de pelo menos um jovem aprendiz. Se eu tivesse, aí a lógica é a mesma. Se é 20, se é 50, se é 1.000 funcionários, é sempre mínimo 5% e no máximo 15% desses empregados devem, não é que podem, devem ser no mínimo, sim, podem ser no máximo 15%. A cota de aprendizagem profissional é contabilizada em dobro quando existem hipóteses de serem ingressos do sistema socioeducativo, ou estejam cumprindo medidas socioeducativas, que estejam em cumprimento de pena no sistema prisional, integrem famílias que recebem benefícios financeiros, estejam em regime de acolhimento institucional, estejam protegidas no âmbito do Programa de Proteção de Crianças e Adolescentes e sejam pessoas com deficiência. É o que a gente falou no post, no slide passado. A jornada de trabalho desse jovem aprendiz será de 6 horas por dia e 30 horas por semana, como regra, nos moldes do artigo 432 da CLT, porém, já possuírem ensino fundamental completo, será permitida a prestação de serviço até 8 horas diárias, 40 horas semanais, desde que intercale o período de aprendizado entre a prática e a teoria. Ou seja, aqui funciona o seguinte: você pode trabalhar 8 horas, se você não tiver mais no ensino regular, pode, mas uma semana você vai trabalhar
E em uma semana você vai fazer um ensino ou aprendizagem teórica. A aprendizagem teórica, nesse caso, é obrigatória, tá? Para aqueles que já tiverem completado o ensino médio, o limite previsto é de 8 horas, conforme o artigo 432 do CLT, alterado pela MP 1116 de 2022. Pode ser ultrapassado aquilo que era padrão, que são as 6 horas? Pode, desde que se cumpra regras. Tem que ter acabado o ensino regular. Para menores, e aí a gente põe 16, 17 anos, né? Você sai da escola 17, 18 anos, você termina o ensino médio, acho que é isso, mais ou menos essa idade. Então, até lá, sem chance, você precisa respeitar as 6 horas. Entretanto, depois desse período, se você já tiver terminado, que existem profissões, gente, lembrando que para algumas profissões você tem que ser, né, já tem que ter terminado o ensino fundamental, a escola regular, já tem que ter mais de 18 anos, e você tem que ter um mínimo de preparo teórico. Você não consegue trabalhar como jovem aprendiz para certos tipos de trabalho. Você precisa ter uma formação técnica mínima, ou estar em formação. Por exemplo, um técnico de segurança do trabalho, ele pode trabalhar como jovem aprendiz, ele pode trabalhar como jovem aprendiz, mas ele tem que ter uma formação técnica mínima, né? Ele tem que ter feito um curso do SENAC, do SENAI, ou particular, algum curso, em algum grau, ele tem que estar habilitado. Então, essa regra para algumas certas funções, né? Porque lembrando que o jovem aprendiz ele é obrigado para cargos que demandam formação profissional. Ou seja, você precisa de algumas qualificações para você assumir aquele cargo. Então, esse jovem aprendiz, ele vai fazer parte daquela equipe. Ó, você pode ver que, igual eu dei o exemplo técnico em segurança do trabalho, ele tem que estar fazendo um curso técnico em segurança do trabalho. O SENAI, por exemplo, aqui na minha cidade, acontece muito que, enquanto você está fazendo um curso, né, às vezes você consegue uma oportunidade de trabalhar em empresas enquanto você está fazendo curso, às vezes de solda. Você está fazendo um curso de solda, você tem que ter um mínimo prática naquilo ali para você se qualificar como um jovem aprendiz. Então, regra geral, 6 horas, 30 semanais. Algumas exceções, se ele tiver completado o ensino médio, são 8 horas diárias, 40 horas semanais. Motivos de rescisão do contrato de aprendizagem. Está lá no artigo 433, o contrato de aprendizagem vai se extinguir quando o aprendiz completar 24 anos, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 5º, no parágrafo 5º do artigo 428 dessa consolidação, ou ainda antecipadamente nas seguintes hipóteses: desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendizado, salvo para o aprendiz com deficiência, quando desprovido de recursos de acessibilidade, de tecnologias assistidas e de apoio necessário para o desempenho das suas atividades. Falta disciplinar grave, ausência injustificada à escola, que implique perda do ano letivo ou a pedido do aprendiz. Qualquer uma dessas hipóteses pode ser motivo de rescisão do contrato de aprendizagem. Aqui,
eu acho que eu não coloquei aqui, mas para você assinar um contrato de aprendizagem, se orienta, tenta isso muito bem escrito no material de vocês, que esteja sempre com o responsável, né? A rescisão, ela tem que ser feita na presença do responsável legal, quando o menor de 18 anos precisa desse adulto assinar também, estar ciente desse termo, porque ele vai garantir que os direitos não foram lesados e que a rescisão foi da forma correta, porque pode acontecer que esse menor não tenha recebido todas as verbas devidas. Que a gente viu na aula passada, que apesar de ser um contrato de aprendizagem, ele tem direito a receber algumas verbas rescisórias, tá? E, como ensinar também, recomenda-se que o adulto seja presente em todos esses atos importantes e imprescritíveis para garantir, evitar uma futura dor de cabeça para a empresa, né? Que os direitos desse menor não foram respeitados. Recomenda-se que o responsável legal seja presente. Se maior, né, de 18 anos, não tem necessidade, a não ser que seja pessoa com deficiência. A penalidade para a empresa que não contrata o menor, o jovem aprendiz, a falta de contratação ao aprendiz sujeita o empregador à multa prevista na portaria NPP 667 de 2021, no valor de R$ 422 por aprendiz não contratado e no máximo de R$ 2.012 quando o infrator for primário, sendo dobrado. O orientador é obrigatório quando a gente está falando de estágio, tá? É obrigatório o acompanhamento com a finalidade de orientar e supervisionar o estagiário para o empregado orientador não poderá supervisionar e orientar mais de 10 estagiários simultaneamente. Ou seja, existe um limite máximo por empresa para cada supervisor. Isso acontece quando eu fiz jovem aprendiz, tinha no setor da empresa que eu trabalhei, tinha uns 4 jovem aprendiz naquele setor e uma responsável, era uma mulher, ela era responsável por nós. Na época, eu acho que tinha uns 14 ou 15 anos, eu não me recordo bem, mas acho que era mais ou menos isso. Então, assim, tinha 4 e no setor ao lado tinha mais 6, só que ele era uma outra pessoa que era responsável por coordenar esses jovens aprendizes. Ou seja, existe uma limitação, né? 10 por orientador. 10 estagiários simultâneos por orientador, não pode passar disso. Agora a gente vai falar sobre o contrato temporário. A Lei 6.019, de 74, o que é um contrato temporário? Né? O contrato temporário, a gente abordou isso um pouco na aula passada, é aquele prestado por pessoa física, contratada por uma empresa, de trabalho temporário que coloca à disposição de uma empresa, ou seja, de um terceiro, tomador desse serviço, para atender uma necessidade transitória de substituição de pessoal ou de acréscimo extraordinário de serviços. A natureza tem um contrato trilateral, empresa de trabalho temporário, tomadora e o trabalhador,
Também pode ser bilateral? Pode ser bilateral, tá, gente? A gente viu na aula passada, o contrato temporário pode ser feito direto com a empresa e o trabalhador, pode ser? A gente vê muito isso em final de ano, né? Ou temporadas de férias, tanto no final do ano quanto no meio do ano, que você tem as contratações temporárias em datas festivas. Isso pode acontecer, mas aqui eu trouxe um exemplo de uma terceirizada, que é muito comum em grandes empresas, tá? Hoje se faz isso muito, a gente tem muito terceirizadas, principalmente quando é empresa multinacional, empresas gigantescas, elas já entenderam que é muito mais interessante você terceirizar esse trabalho e ela contrata temporariamente, às vezes vai precisar por uma temporada, não sei, às vezes é safra, se trabalho de safra, ou mineração, qualquer coisa que a empresa entenda que é necessário um acréscimo de produtividade de seus funcionários, né? Ou substituição de pessoal, pode-se fazer esse contrato temporário. E aí, nesse caso, né, como coloquei aqui, é um contrato trilateral, empresa de trabalho temporário, a tomadora de serviço, quem está precisando desses funcionários, e o trabalhador. O prazo é no máximo de 180 dias consecutivos ou não, você fica à disposição da empresa por aquele período e pode ser prorrogado por até 90 dias, desde que a necessidade temporária se mantenha. Aqui, a forma tem que ser escrita, tanto o contrato entre as empresas quanto o contrato com o trabalhador, sempre escrita a forma verbal de contrato de trabalho não é recomendada por N motivos, a gente vê isso muito na seara da justiça do trabalho, porque se você não escreve, se vocês forem trabalhar e auxiliarem uma empresa para no RH, na contabilidade, qualquer coisa administrativa da empresa, se atentem a isso de fazer um contrato muito bem discriminado e com funções claras. Porque a gente vê muito isso de, você foi contratado para isso, mas lá também está englobado que você tinha que fazer isso também. E isso não tem problema na justiça do trabalho, porque pode ser entendido como acúmulo de funções, e isso gera verbas trabalhistas extras, que gera, consequentemente, prejuízo para a empresa. Então, tem que ser, né, o contrato muito bem definido e escrito, motivo justificador, deve haver necessidade transitória, substituição de empregado ou aumento extraordinário de serviços. O vínculo empregatício é entre o trabalhador e a empresa de trabalho temporário, não com a tomadora do serviço. Esse é um dos motivos que as multinacionais, as empresas de grande porte, adoram terceirizar o serviço. Agora, você dificilmente vai ver uma empresa que seja totalmente, todos os funcionários prestem conta a ela. Hoje é muito comum ter empresas terceirizadas dentro de uma multinacional, porque é muito mais interessante você jogar a responsabilidade para um terceiro, né?
como a gente viu aqui, que o vínculo empregatício é da empresa de trabalho temporário e não da tomadora de serviço. Só que os tribunais têm entendido que não funciona assim. Apesar da empresa não ter a obrigação principal, existe um vínculo subsidiário. A gente chama de responsabilidade subsidiária. Primeiro, a empresa que te contratou, né, a empresa de trabalho temporário, ela é a responsável principal, sim, mas subsidiariamente, se ela não conseguir arcar com as responsabilidades, ou se ficar comprovado que o empregado não prestava conta somente para a empresa de trabalho temporário, e sim para a tomadora de serviço, pode ser estabelecido um inclusive. E a empresa tomadora desse serviço ser responsabilizada por eventuais danos, né, causados ao empregado. A forma, né, aí que eu coloquei, assim, a remuneração e direitos, o trabalhador temporário tem os mesmos direitos dos empregados da tomadora, que exerce a mesma função, equiparação salarial, tá, gente? Não pode, se eu exerço um trabalho de soldador, eu sou terceirizado, né? A empresa que presta serviço de trabalho temporário me contrata e eu vou prestar serviço para a empresa tomar conta. Só que os soldadores lá ganham R$ 5.000 e a empresa que está me pagando só quer me pagar 2.000. Pode? Não pode. Né? Aqui tem os mesmos direitos do empregado, do tomador, que exerce a mesma função, recebe salário, férias proporcional, 13º, adicional noturno, horas extras, registros. A empresa de trabalho temporário no, deve ser registrada, né, no Ministério do Trabalho e Emprego, no MTE, responsabilidade subsidiária, que é o que eu acabei de falar. A tomadora de serviços responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas e se a empresa de trabalho não as cumprir. Como eu falei para vocês, se você trabalha para uma empresa que fornece serviços temporários e essa empresa não cumpre com as verbas trabalhistas, ou fica comprovado que você, além de prestar contas para a empresa que te contratou, você também tinha que prestar conta, exercia uma, uma função de existir uma hierarquia sobre você para a empresa tomadora de serviço, pode-se configurar que você prestava esse serviço e a empresa fica responsável subsidiariamente. Exceções e proibições. Quando, então, não é permitido? Não pode ser utilizado para substituir grevistas. Para o uso desse tipo de contrato, ou seja, um contrato temporário, se for no caso de greve, não pode, salvo se a greve for declarada abusiva. Mas se toda a empresa entrou de greve,
essa empresa não pode contratar uma empresa para prestar serviço temporário. Não pode ser usado para atividades permanentes na empresa tomadora, ou seja, tem prazo, né? 180 dias, prorrogados por mais 90, desde que não tenha cessado a necessidade temporária, não pode durar 3 anos, porque já deixou em muito de ser um contrato de trabalho temporário, virou permanente. Uma estabilidade provisória, exemplo, gestantes ou acidentários não têm garantia de emprego após o término do contrato, apenas os direitos proporcionais. Exceção ao limite do prazo se houver um novo motivo justificado. Exemplo, outro pico de demanda, aí terminou os 180 mais 90 dias está terminando, e surge uma nova eventualidade, o trabalhador poderá novamente ser contratado, mas após um intervalo de 90 dias do contrato anterior. É como uma empresa, né? Que você não pode demitir o funcionário e mês que vem contratar ele. Você tem que esperar um período para receber, para recontratar esse funcionário. Assim também no contrato temporário. Os autônomos. A contratação do autônomo, cumprida por todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou afasta a qualidade de empregado previsto no artigo 3º da Consolidação. Em outras palavras, ele presta serviço por iniciativa própria, sem hierarquia, sem controle de jornada, sem habitualidade obrigatória imposta por outrem. Ele assume os riscos do negócio, inclusive perdas, investimento, custo, é tudo por conta da pessoa que vai prestar esse serviço. Ausência de subordinação. Não está sujeito a ordens diretas, controle de horário ou poder de disciplina do contratante. Ele tem que cumprir um contrato. Se o contrato dele tem que, em 3 meses, construir um barco para mim. Eu contratei você e eu quero um barco. Eu te pago para fazer um barco para mim. Se lá no contrato tá que você vai me entregar o prazo em 3 meses, esse barco em 3 meses, eu não posso entrar lá e, por exemplo, te ligar daqui 2 meses e aí, o barco está pronto, né? Não posso fazer isso, eu tenho que esperar 2 meses, 29 dias, 23 horas e 59 minutos. Aí, na hora que completar os 3 meses, aí eu posso cobrar de você, eu posso pedir uma rescisão de contrato e tudo mais. A ausência que eu falei, né, da ausência de subordinação e a remuneração. Recebe por serviço prestado e não por salário fixo. Ou seja, não existe salário fixo. Existe o que foi combinado. Se eu combinei que o cara vai fazer o barco para mim por 5 mil, né? Que todo mês dá 5 mil para ele, ou 1.500. Ele me liga e fala assim, ó, a não ser que esteja combinado no contrato, né?
Aí, se está combinado um contrato que toda semana eu vou dar R$ 500, no final eu vou dar o restante. Aí, tudo bem. Se não está combinado, vai prevalecer o que está no contrato. Se é no ato da assinatura que vai ser pago, se é no final dos 3 meses, se é parcelado ou não, mas isso não configura salário fixo. A formalização deve estar inscrito como contribuinte individual, ou exemplo, né, MEI, autônomo, como o INSS. Exclusividade pode estar prestando serviço, pode ser prestando serviço com ou sem exclusividade, de forma contínua ou esporádica, sem caracterizar vínculo empregatício. Apesar do artigo 442b, permitida a contratação de autônomos com exclusividade e continuidade, e não pode mascarar uma relação de emprego, se houver subordinação, pessoalidade, habitualidade e remuneração fixa. O contrato poderá ser reconhecido como vínculo empregatício, mesmo sendo formalmente autônomo. É o que acontece bastante hoje, já tem um tempo, aliás, já tem alguns anos que isso acontece, que as empresas, elas, para não pagar, né, as verbas trabalhistas, os direitos trabalhistas, elas contratam um PJ, trabalhador autônomo, né, pessoa jurídica, como MEI, e aí eles fingem que existe uma prestação de serviço autônoma, mas a pessoa tem subordinação, ela tem que prestar conta na hora que ela chega, na hora que ela vai embora, ela recebe ordens, ela tem um chefe, tá? Ela tem habitualidade e remuneração fixa, ela tem que bater em metas, o contrato, né, nesse caso, ele é invalidado. Gente, isso acontece muito, a gente vê muito, muito, muito mesmo, empresas que contratam PJ, ou então, sim, existe a possibilidade de, você vai ser mais valorizada, eu vou te demitir como funcionário, agora eu vou te contratar como PJ, mas a gente, na realidade, continua os mesmos termos de uma relação de trabalho como se funcionário fosse. Isso a gente vê isso é uma coisa corriqueira. Então, assim, ser trabalhador autônomo, desde que você preste atenção que não vá posteriormente configurar uma relação de trabalho. E é muito fácil se perder isso, viu? É muito fácil você ultrapassar essa linha tênue entre você está prestando serviço ou você está sendo subordinado. Você é empregado ou você é contratado. Contrato de trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente foi criado pela reforma trabalhista, está previsto no artigo 443, o parágrafo 3º, regulamentado pelo artigo 452-A da CLT. Ele surgiu para formalizar as relações de trabalho esporádicas em que o empregado não trabalha continuamente, mas é chamado quando necessário, recebendo apenas pelas horas efetivamente trabalhadas, ou seja, o trabalhador intermitente é subordinado, diferente do autônomo, tá? Trabalha de forma não contínua,
fica à disposição do empregador apenas quando convocado. O que é isso aqui? Colocando em miúdos, é assim, uma empresa, ela contrata um advogado. Existe nessa empresa um advogado, mas a empresa, como ela é bem orientada, ela não tem demanda jurídica todos os dias. Ela já fez um compliance muito bem feito, ela mitigou a maioria de possíveis processos trabalhistas, e aí ela, esse advogado lá sempre, né? Então, o advogado está fazendo as coisas dele, está trabalhando, mas existe um contrato de trabalho com essa empresa. Por exemplo, está lá que ele não vai, como ele é funcionário dessa empresa, não pode tomar ação contra essa empresa. E existe o quê? Seria diferente, por exemplo, se ele fosse autônomo. A empresa teve um problema, contratou um advogado, esse advogado resolveu o problema, ele não satisfeito. Só que passou uma semana, um funcionário dessa empresa vai para o mesmo advogado para entrar contra a empresa. Mas só que como houve um trabalho autônomo, não existe relação de emprego. Ele não está proibido de atuar contra a empresa. Diferente de um contrato de trabalho intermitente. Concordamos aqui que a empresa, como ela não tem processo trabalhista todos os dias, ela não precisa que o advogado esteja lá todos os dias. Então, o advogado vai trabalhar, vai fazer as coisas dele, mas, eventualmente, surgiu um problema, ele precisa fazer uma consulta, essa empresa precisa fazer uma consulta jurídica, existe um contrato de trabalho, ele é subordinado, ele tem que prestar conta para essa empresa. Só que ele não trabalha de forma contínua, é só quando precisa, pode precisar 20 dias no mês, mas ele vai ficar uma vez só. Aí no outro mês teve 10, aí teve um mês que ele nem foi lá. O que configura, então? É subordinado, trabalha de forma não contínua, existe espaçamento. Eu dei o exemplo que ele vai em 20 dias, ele vai 10 dias, ou depois ele nem vai lá, fica à disposição do empregador apenas quando convocado. Ou seja, se convocado, ele tem que prestar conta, ele tem que ir lá. A forma deve ser escrita e conter o valor da hora de trabalho não inferior ao salário hora do piso da categoria ou salário mínimo. Obrigatório o registro, né, na carteira de trabalho, porque ele é funcionário. A convocação, o empregador convoca o empregado pelo menos 3 dias corridos de antecedência. O empregado tem um dia útil para responder, o silêncio é considerado recusa. A prestação de serviços pode ocorrer por horas, dias ou semanas, fica a cargo do que foi estabelecido. Período de inatividade, o trabalhador pode prestar serviços a outros empregadores durante esse tempo. Eu dei o exemplo do advogado, enquanto ele não é solicitado pela empresa, pode advogar para outras pessoas, para outras causas, sem problema nenhum. Ou qualquer outro tipo de trabalhador. O pagamento deve ser feito imediatamente ao término de cada período de trabalho. Então, eu fui avisada com 3 dias de antecedência, respondi ao chamado e fui. Trabalhei 20 dias, todos os dias. Aí, na hora de terminar esses 20 dias, o que acontece? Eu preciso receber. O pagamento tem que ser feito imediatamente ao término de cada período de trabalho. Remuneração pelas horas trabalhadas
férias proporcionais mais 13º, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado, FGTS, INSS, férias, e após 12 meses, o empregado tem 30 dias de férias, mas não pode, aí essas 30 dias de férias é remunerado, tá, gente? Mas não pode ser convocado para trabalhar nesse período. A extinção desse contrato, o contrato intermitente pode ser rescindido por qualquer das partes, sendo observado o pagamento das verbas rescisórias proporcionais, aviso prévio proporcional, se aplicável ao caso, multa de 40% do FGTS, se dispensado sem justa causa, se o trabalhador ficar 2 meses sem ser convocado, o contrato ele é rescindido automaticamente, ou seja, eu posso não ser convocado sempre, eu não preciso trabalhar sempre, mas pelo menos a cada 12 anos ou 12 meses, 12 anos, uma vez a cada 12 meses, eu obrigatoriamente tenho que ir trabalhar. Se passar 12 meses e eu não for convocado nenhuma vez, o contrato ele é rescindido automaticamente. Aí aqui, como eu tinha falado para vocês na outra aula, que eu ia trazer um exemplo de um termo de rescisão de contrato de trabalho. Aqui eu coloquei uma fantasia, né, para a gente ver como seria feito uma rescisão de contrato de trabalho. Aqui a empregadora chama construtora legal, LTDA, o CNPJ, tá aqui o CNPJ fantasia dessa empresa, o endereço está aqui na Rua das Palmeiras, 200, em Belo Horizonte. O empregado é o João da Silva. Isso daqui é padrão, viu, gente? Quando vocês forem fazer uma rescisão de contrato, se vocês pegarem uma rescisão de contrato, ela vai ter esse padrão aqui. Tem que constar o nome da empresa, o CNPJ dessa empresa, a localização dessa empresa e todos os dados pessoais desse empregado. No caso, o nome dele, que aqui do exemplo é o João da Silva, o CPF do João da Silva, a CPF dele, né, que é a identificação do trabalhador, a carteira de trabalho e previdência social. Aí está aqui o número da carteira, a série. Hoje existe a carteira digital, mas ainda, principalmente no tempo de outrora, o mais comum era a carteira física, né? Aquela carteirinha azulzinha famosa. Quando eu comecei a trabalhar, é azul, mas quem é mais antigo que eu tem uma verde. Aquela carteirinha andava sempre com o trabalhador. A função que a pessoa exercia, que o João exercia a função de assistente administrativo. A data da admissão, ele foi contratado dia 1 de 2 de 2024 e foi demitido dia 30 de 9 de 2025. O motivo da rescisão foi dispensa sem justa causa. A minha empresa estava de funcionários, passando a empresa construtora legal, está passando por um momento difícil de ter que cortar gastos, né? E como ele tem pouco tempo de serviços prestados para a empresa, ele está sendo desligado, porque na vida real isso funciona bastante, tá? Quando a empresa tem que cortar gastos, dificilmente, a não ser que tenha algum tipo de problema com esse funcionário, ou então exista um
acordo entre eles, um funcionário mais antigo, ou não sei que ele venha a ser substituído por uma pessoa com mais qualificação, ele vai ser demitido, porque se ele for demitido sem justa causa, precisa ser pago as verbas rescisórias, e a gente vai ver que o cálculo progride quanto mais tempo você tem de empresa. Aqui, a empresa está passando por turbulências financeiras, foi mandado embora porque ele tinha um pouco mais de um ano de carteira assinada, prestando os serviços para a empresa. Dispensei, então, sem justa causa, e ele recebia um salário de R$ 2.500. Aí, na parte de baixo, a gente vai preencher os dados desse contrato. O que vai ter nesse contrato? O tipo de contrato aqui a gente vai colocar prazo indeterminado. O último dia que ele trabalhou, dia 30/9. Então, aqui, 30/9. Aviso prévio, ele vai ser trabalhado? Não vai ser trabalhado? Aí, aqui, assim, após um ano, são 30 dias de trabalho, acrescentados mais um dia para cada ano, viu? Então, essa pessoa ficou, mas é limitado também a 90 dias. Se ela trabalhou 10 anos, ela não vai ficar trabalhando um dia para. Não vai ser crescido indefinidamente. Às vezes a pessoa trabalhou 40 anos na mesma empresa, ela não vai poder ficar cumprindo aviso prévio por muito tempo. Mas, regra geral, após um ano, 30 dias. Mas só que eu não quero que ele trabalhe, então eu vou indenizar, eu vou pagar essas verbas, eu vou pagar os 30 dias como se ele tivesse trabalhado, ou seja, são mais R$ 2.500 que eu vou ter que pagar para ele. O período do aviso prévio vai de 1 do mês de outubro a 30 do mês de outubro de 2025, ou seja, 30 agora ele encerraria o aviso prévio, mas como eu vou pagar para ele, ele não vai trabalhar, ele já está completamente desligado. Como se calcula essas verbas trabalhistas, gente? Primeiro, precisa saber saldo de salário, né? Quanto que ele ganha a cada 30 dias trabalhados? Aqui eu não coloquei aqui na minha empresa, exercia trabalho de periculosidade, não recebia adicional de insalubridade e também não era comissionado, tá? Então, como ele não era comissionado, eu não preciso ver a média de ganho, porque se é trabalho comissionado, na hora que a gente vai fazer a rescisão trabalhista, é a média de salário dele, e é considerado segundo a lei. Então, aqui não é a comissão, era fixo, era 2.500, não sei. Saldo de salário, 2.500. Aviso prévio indenizado, ou seja, 30 dias é um salário, mais R$ 2.500, então já tem 5.000 aí. Férias vencidas. Não deu tempo dele tirar as férias dele. Então, eu vou ter que pagar. Se ele tivesse tirado, não precisava, tá? Mas nesse exemplo, não deu tempo, não havia dado tempo de tirar as férias. Férias vencidas, um período completo, salário dele, R$ 2.500, mas se no caso ele tivesse tirado, gente, vocês iriam embora, não ia receber férias, tá?
Um período completo, R$ 2.500, mais um terço. Um terço de 2.500 é R$ 833,33. Ou seja, de férias vencidas, ele tem para receber R$ 3.333,33. Férias proporcionais, de 8 a 12 avos, porque é um ano, né? 12, só que ele foi demitido no mês 9. Então, só completou 8 meses para vencer a segunda férias. Então, eu vou pagar. Se ele tivesse tirado essa férias aqui, eu só ia ter que pagar férias proporcionais. Aí, seria bonitinho aqui, eu ia pagar só o 8 dozeavos. Ia pagar o correspondente do mês de fevereiro de 2025 ao mês de setembro de 2025. Aí seria R$ 1.666,67, mais um terço, dá R$ 552,56. No 2.222,23. Tem empresa, assim, a política de não deixar acumular. Deu 12 meses, você vai obrigatoriamente tirar férias justamente para evitar esse tipo de coisa. Um acréscimo na hora de possíveis acertos, né, de desligamentos. Continuando o cálculo das verbas rescisórias, o trabalhador, tem direito ao 13º proporcional, 9/12. Então, ele trabalhou 9 meses, de 12 meses para ter direito ao 13º salário. Então, ele vai receber o total de R$ 2.500 dividido por 12, vezes que ele trabalhou. No caso, foi 9 meses, que dá um total de R$ 1.875. A multa de 40% do FGTS, por que ele tem direito, gente? Lembrando que ele foi demitido sem justa causa. Se você é demitido sem justa causa, você tem direito ao recebimento da multa integral de 40% do FGTS. Qual que é o saldo de FGTS estimado nesse caso? É de 8%. 8% vezes os meses que ele trabalhou. Quantos meses ele trabalhou? Vamos voltar lá. Ele foi admitido dia 1º de fevereiro de 2024 e foi demitido dia 30 de setembro de 2025. Completou 12 meses, então, em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, foi quando ele foi desligado. Aí são 12 meses, mais 8 meses, que dá um total de, muito bem, 20 meses. E aí, porque para esse cálculo conta, viu, gente? O aviso prévio é como se ele tivesse trabalhado. Porque a empresa poderia ter escolhido que ele trabalhasse. Aí, então, 20 meses de contribuição do FGTS é 8% do salário. Se o salário é R$ 2.500, dá mais ou menos R$ 4.000 que tem que ter depositado de FGTS para esse trabalhador. E se tem R$ 4.000 depositados lá, de regra, a gente entende que a empresa está fazendo todos os depósitos corretamente. Então, ele vai receber R$ 1.600. O total bruto, então, do João,
receber dessa empresa, no caso do desligamento dele, que foi o que sem justa causa, considerando que ele trabalhou 20 meses e ganhava R$ 2.500, ele tem um total bruto, ainda não é o que ele de fato vai receber, mas um total bruto a receber de R$ 14.030,56. Descontados o INSS e o imposto de renda, que é o IRRF, INSS, R$ 750 tem que ser descontado, mais o IRRF, R$ 100. Gente, dá um total de R$ 850 e da Silva pelos serviços prestados durante 20 meses, vai receber um total de R$ 13.180,56. Assim, vocês vão. A base de cálculo é essa. Vocês vão adequar de acordo com a realidade. Como eu falei para vocês, tirou, então elimina aquilo lá, férias vencidas, mas um texto proporcional. Vai ter que pagar só férias proporcional mais o adicional de um terço. Foi demitido por justa causa, se elimina aqui essa multa do FGTS. Ou então pedir demissão também, você não vai pagar a multa de 40% do FGTS para esse funcionário. Então, você vai adequar à realidade do fato. Entregas e declarações. Depois que você entregar essa ficha para o seu funcionário, na hora que ele for acertar com vocês, o empregado tem que assinar uma declaração de que as verbas rescisórias acima discriminadas estão corretas, tá? Assina para efeito de prova da justiça trabalhista, não tácita, tá? Porque para justiça trabalhista, o trabalhador é hipossuficiente, ele é a parte mais frágil dessa balança. Mas é obrigação da empresa, no momento da rescisão, receber essa assinatura de que as verbas rescisórias foram todas discriminadas, ainda que estejam equivocadas. A guia de saque do FGTS e a chave de conectividade também precisa ser fornecido. O referimento do seguro-desemprego, se ele atender aos requisitos, aqui no caso ele atende, né? Porque ele trabalhou 20 meses. Requerimento de seguro-desemprego, a baixa regular na CTPS, comprovante de recolhimento do INSS e do FGTS, o local, a data, né? No caso aqui eu usei o exemplo de Belo Horizonte, ó, Belo Horizonte, tal, a data e a assinatura. A assinatura, o que vai ser essa assinatura? A assinatura tem que conter o nome do empregador, do empregado e de duas testemunhas. Assim também serve para advertências trabalhistas, porque acontece muito, às vezes, que você vai fazer, o RH vai fazer uma advertência, o supervisor vai fazer uma advertência para o funcionário, a advertência primeiro ela é verbal e depois ela é escrita, e você vai entregar uma advertência para esse funcionário se recusa a assinar. Não vou assinar, não quero assinar. O que você faz para suprimir a falta de assinatura do empregado? Coloca duas testemunhas. Aqui
Você vai precisar da assinatura do empregado para reconhecer que as verbas rescisórias foram discriminadas, mas também, a título de validade, você precisa da assinatura de mais duas testemunhas. Pessoal, por hoje a aula foi isso. Para mim é um prazer estar sempre com vocês. Foi um tempo muito válido para mim. Espero que eu possa ter contribuído para o ensinamento de vocês um pouco. E é sempre um prazer. Até mais, pessoal.